Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. E chegamos ao capítulo 17 do livro escrito também por Lucas. E os três primeiros versículos, a partir do versículo 16, diz o seguinte: Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Graças a Deus pela sua palavra. O apóstolo Paulo teve que fugir da cidade de Bereia, cidade onde os judeus das sinagogas foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica. Paulo teve algum espaço para pregar o evangelho aos bereanos, contudo, os judeus que não aceitaram, que rejeitaram a pregação do evangelho e declararam guerra a Paulo, ao rabino apóstolo de Jesus Cristo, foram para Bereia. E a igreja pegou o apóstolo Paulo, mandou para Atenas, porque os perseguidores estavam muito voltados para quem eles entendiam que era o líder do movimento, ou seja, o rabino Saul, ou o rabino Paulo, o apóstolo Paulo. Eu gosto de deixar clara a identidade judaica do apóstolo Paulo. A igreja não tem o direito de esquecer as suas origens, tá? Paulo aqui em Atenas, ele estava seguro. Ele estava seguro, mas ao mesmo tempo ele estava indignado ao ver o nível em que a idolatria estava presente naquela cidade. Alguns historiadores falam que havia 30 mil, aproximadamente, 30 mil estátuas ou esculturas com referência à religiosidade ou espiritualidade da cultura grega. Uma cultura muito, muito rica, uma cultura repleta de mitos. A mitologia grega ela é rica. Ela é muito rica. E o apóstolo Paulo, vendo tudo aquilo, ele fica indignado. E nas sinagogas, ele vai para as sinagogas, ele teve muito espaço nas sinagogas, porque ele está nas sinagogas narrando sobre os riscos, o perigo da idolatria. Então, nas sinagogas, ele tem a pregação típica, de um rabino judeu, que vive no exterior, ou seja, fora da terra de Israel, que vive num mundo em que a cultura grega e romana dominam, sempre alertando sobre os riscos da idolatria, os perigos e as consequências dessa prática na vida dos indivíduos, dos povos e das nações. Na praça pública, alguns tolos acham que Paulo ia para a praça condenar a religiosidade ou a espiritualidade dos atenienses. Não, nas praças, a pregação dele aos conversos é no sentido de fortalecer a fé, de edificar os fundamentos, de valorizar a verdade de que há um só Deus, e esse único e verdadeiro Deus não pode e não deve, de forma alguma, ser representado por meios de figuras ou humanas ou animais, ou seja lá o que for. É um mandamento simples, básico, está lá na legislação mosaica. Na praça, o apóstolo Paulo está proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Está proclamando a revelação do verdadeiro Deus à humanidade através de Cristo Jesus, através de Cristo, seu nascimento, sua vida, suas obras, sua morte, sua ressurreição e a esperança viva de todo aquele que nele crê, da vinda, do retorno de Cristo,
com poder e glória para o estabelecimento do reino de Deus, do reino eterno, para dar seguimento à implementação ou implantação do reino de Deus entre os homens. E, fazendo isso diariamente, ele acabou chamando a atenção de alguns filósofos, né? Aqui citam os epicureus, os estoicos. Os estoicos estão fazendo sucesso de novo. De tempos em tempos, o cristianismo, de vez em quando, as pessoas perdem a referência, a perspicácia, ele vai pescar lá fora. Então, o estoicismo, ele tem alguns elementos ali que você pode forçar, fica parecido, né? Tem algumas similaridades com a expectativa de vida cristã no que diz respeito à santificação, ou seja, separação para, né? O uso, a limitação no que diz respeito aos impulsos, às paixões. Então, está em alta de novo. Estão revisando aí, alguns irmãozinhos estão revisando os filósofos epicureus. O importante é você saber que essa não é uma sociedade de sabedoria. Essa não é uma sociedade formada por homens e mulheres voltados à cultura da verdade, voltados às artes, né? Voltados à ampliação do conhecimento humano. Tá? Isso daí faz de conta. A sociedade grega, agora dominada pelos romanos e permeando a cultura, foi uma sociedade fundamentada na força, na imposição da verdade pela força. Tá? Uma sociedade incrivelmente violenta, tá bom? Uma sociedade firmada na exploração do homem pelo homem, na escravidão. Esses que se dedicavam aí às artes retóricas, à arte política, às várias manifestações do saber humano, via de regra, eram pessoas bem nascidas, bem colocadas na sociedade daquela época, cujo único labor, cujo único prazer era esse, tá? Dedicar-se a alguma forma de arte, né? A arte política, a arte retórica, a arte da filosofia e por aí afora. Tanto que eles chegaram a distorcer o significado da palavra trabalho, para que o trabalho, ou o verdadeiro trabalho, fosse considerado somente a atividade puramente intelectual. O esforço físico, o trabalho que demanda gasto de energia e produção de algo, como a agricultura, isso era deixado ou para os escravos ou para as classes mais baixas da sociedade, os homens livres, dedicados ali ao trabalho diário, ao comércio, alguma coisa do gênero. Tá? Não tenha ilusões em você imaginar que a sabedoria era a mãe de todos eles. Uma sociedade que eram incrivelmente violentos, incrivelmente apaixonados, incrivelmente mundanos. Tá bom? Toda essa suposta elegância e beleza da arquitetura, né, das construções retóricas, da arte, dos poemas, os épicos, apenas mascaram uma sociedade incrivelmente violência. E o apóstolo Paulo tem o propósito de trazer isso à verdade, a desmascarar, a tirar as máscaras, a desiludir, quer judeu, quer não judeu, quer judeu ou cristão, prosélito. Não tenhamos ilusões em relação ao mundo em que estamos vivendo. Atenas e sua sabedoria, Atenas e sua filosofia, Atenas e os seus filósofos, Atenas e os seus mitos, Atenas e os seus deuses são um perigo. São um perigo para a verdadeira fé. Como viver nesse mundo? Viver ativamente de acordo com aquilo que você crê. E Paulo, ao invés de, muito embora indignado, ao invés de se deixar contaminar
pelo ódio, pela mágoa ou pela indignação, ele se dedica à proclamação do Evangelho, viver aquilo que por Cristo ele havia sido orientado a viver. E aí ele vai para a praça, ele vai para a rua, onde cada um apresentava o seu discurso, ele também decidiu apresentar o dele, proclamando a verdade de Deus, a revelação do verdadeiro Deus. É isso que Paulo está trazendo à tona. Alguns entenderam, outros não entenderam, uns fingiram que entenderam, a maioria zombou, ridicularizou. Quem é esse tagarela? Por que ele está mudando de assunto? Por que ele está fugindo aí do tema ou do método? Porque o filósofo normalmente ele segue um método filosófico, né? Um método, uma estrutura, um padrão para a construção do pensamento. Via de regra, está na arte retórica, mas a filosofia ela tem esse privilégio, essa prerrogativa, ela identifica estruturas de pensamento e ela, com auxílio de outras áreas do conhecimento humano, é capaz de interpretar a veracidade, entre aspas, né, a coerência estrutural do pensamento. E eles viram que esse homem estava pregando alguma coisa totalmente diferente, porque ele pegava o Deus, Criador dos céus e da terra, que os atenienses não negavam que existisse, só achavam que não se importava, que não era um Deus pessoal. E o apóstolo Paulo apresenta Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, como Deus pessoal, como Deus que se importa, como Deus que se relaciona, como um Deus que se comunica a tal ponto de encarnar a palavra, o verbo vivo, na pessoa de Cristo Jesus e através de Cristo Jesus transmitir a palavra de Deus, o verbo de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus para toda a humanidade. E desse modo, ao proclamar, anunciar a palavra de Deus, também resgatando ou trazendo de volta para Deus todo aquele que nele crê, com vistas à ressurreição, ou seja, o fim da separação entre o eterno, a eternidade e a humanidade pecadora. Eles entenderam, sim. Só que isso estava completamente fora de toda estrutura filosófica conhecida por eles. Eles tinham mitos de morte e ressurreição. No mundo antigo havia muito desse mito, dessa lenda, dessas fábulas. Mas isso é com vistas às estações do ano, né? O inverno, o fim do inverno, morte e renascimento, a ciclicidade da vida, das estações do ano, tá? Mas nunca imaginaram ou propuseram a ressurreição do ser humano como algo proposto, integrante do plano de Deus. O mito é uma forma de comunicar algo que a linguagem não conseguiu comunicar. Fábulas, contos, mitos e lendas, eles são meios até hoje utilizados para fortalecer a estrutura da linguagem, a comunicação. O apóstolo Paulo não se vale de fábulas, de contos, de mitos ou de lendas. O apóstolo Paulo se vale do espírito de vida e ressurreição. Por isso, a palavra de Deus, a proclamação do evangelho tem esse poder. Unicamente a proclamação do evangelho tem esse poder. Não é necessariamente ou limitado a convencer. Algumas pessoas se deixam convencer por qualquer coisa. Tem esse poder de invadir a vida, a essência humana e destruir as amarras. Na verdade, é purificar todo o mal, todo aquele resíduo que o pecado deixa na alma humana, na mente humana. O apóstolo Paulo não é movido por filosofia. O apóstolo Paulo não é movido por sabedoria. O apóstolo Paulo não tem o propósito de convencer a quem quer que seja. O apóstolo Paulo, servo do Deus Altíssimo, tem o objetivo de proclamar o evangelho da salvação e vivenciar a salvação de Deus sendo realizada pela ação do Espírito Santo
inclusive naquele ambiente terrivelmente idólatra e contaminado pelas filosofias e pelas paixões humanas. O apóstolo Paulo conseguiu algo inédito ali. Ele foi chamado para uma reunião maior para expressar de maneira mais abrangente a sua fé. Viver nesse mundo não é tão difícil, mas implica o compromisso de servir a Deus, de transformar a nossa vida, o nosso viver num modo de servir. Essa é a marca do apóstolo, essa é a marca que o apóstolo Paulo deixa em Atenas. Essa é a mensagem transmitida pelo Espírito Santo até nós através da vida do apóstolo Paulo. Não é o ambiente, não é a cultura, não é a filosofia, não são os medos, não são os valores. O poder de Deus. O poder de Deus é o agente transformador da realidade. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.